Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meus irmãos, quem fala aqui é o pastor Leone. Nós estamos iniciando mais uma escola de líderes da comunidade Redenção Plena e eu convido a você a ingressar comigo nessa terceira aula de hermenêutica, o módulo ao qual nós estamos lecionando aqui ainda neste mês. Tá? Então, eu convido você a fazer o seguinte: assista às duas aulas anteriores para que você possa interagir bem antes de dar início nessa aula, para que você possa conhecer o assunto, entender que na primeira aula nós falamos sobre os fundamentos da hermenêutica, os rudimentos da interpretação. Na segunda nós falamos sobre as regras de interpretação e a sua importância, né, com a sua regra áurea, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? E hoje nós iremos falar aqui sobre vários assuntos, sobre linguagem retórica, figuras de linguagem, analogia da fé, tá? E eu convido você a ingressar. Só lembrando, não esqueça, meus amados, de colocar, você que está assistindo, na hora que você terminar, coloque aí no comentário assistido, tá? Isso é para que nós possamos entender que você está assistindo e valorizando o nosso trabalho aqui, pois dá muito realmente trabalho, mas nós fazemos com alegria, porém nós queremos que você seja esse contribuinte dessa motivação, tá? Então continue orando por nós, mas também nos ajude colaborando com esse comentário, né, colocando assistido aí no canal, para nós sabermos que você realmente está nos acompanhando, tá bom? Então vamos lá, sem muita delonga, vamos iniciar aqui. Eu quero já convidá-los a juntamente aí comigo entrarmos nessa terceira aula de homilética. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu de sempre, é a nossa bibliografia, que não é exagero, toda aula nós compartilhamos para que você possa entender que este material foi confeccionado e baseado nesses livros, tá? Então nós temos a Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne, Entendes o que lê, do Gordon Fee e Douglas Stuart, e o Convite de Interpretação Bíblica e Tríade da Hermenêutica, de Andres J. Konstenberg. Eu quero convidá-los a adquirir pelo menos uma dessas obras, tá bom? Adquira aquela que te cabe no bolso, qualquer uma delas vai te entender, né? Claro que a Espiral Hermenêutica, nós sempre falamos dela como uma obra aí acima das outras, no sentido de completude, de conteúdo, ela é excelente, tá? Bom, vamos lá. Eu quero convidá-los agora a entrar nesse campo agora das figuras de linguagem, tá? É muito importante vocês entenderem que a Bíblia está cheia de figuras de retórica, né? Essa linguagem retórica, essa figura de linguagem, e nós temos que entender como é que ela funciona, né? Bom, vamos lá. Nós vimos anteriormente que tendo os autores bíblicos o objetivo de fazer com que o texto que eles produziram fosse compreendido, eles utilizaram por muitas vezes palavras comuns e que tinham sentido figurado popular. Agora, buscar entender qual é o sentido figurado é algo imprescindível para a correta interpretação bíblica. Por isso, é de extrema importância um estudo pormenorizado ou detalhado, tá, das figuras de retórica. Segundo Berkhoff, podemos definir figuras de retórica como o uso de uma palavra ou expressão num sentido diferente daquele que lhe é próprio, tendo como base a semelhança ou certas relações definidas. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a metáfora. Tá? A metáfora é uma figura de linguagem que usa um objeto ou fato assemelhando-se a outro, afirmando ou falando dele como se fosse outro. Então, vamos lá. Pensa bem, uma figura de linguagem que está se utilizando de um outro elemento, de um outro objeto, como se ele fosse ele, né? Como se fosse aquele objeto. Porém, não é literalmente, claro, né? Nós temos o exemplo aí de Salmo 18:2, que diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Bom, olha aí. Eu quero, antes de entrar nessa parte de antropopatismo e antropomorfismo, nós temos que entender o seguinte:
olha como ele se utiliza, o escritor, declarando o que o Senhor representa para ele, tá? Rocha, cidadela, libertador. Até aqui tudo bem, libertador podemos empregar de forma literal. Porém, Deus é uma rocha? Deus é uma cidadela, um lugar de refúgio? Ele é um rochedo? Ele é um escudo? Ele é um baluarte? Então, meus irmãos, entenda o seguinte, nós estamos repletos dessas figuras, né? E isto é uma metáfora, tá? Esta metáfora que está se utilizando é de elementos que são elementos físicos, reais, porém não representam Deus na sua forma literal, mas mais num exemplo, né, de figura de linguagem. Então, é uma metáfora, dizer que Deus é uma rocha, uma cidadela, um rochedo, um escudo, um baluarte, né? Ele, no sentido geral, ele está querendo dizer o quê? Que Deus é o seu libertador, é o seu refúgio e a sua salvação. É nesse sentido que ele quer colocar, né? Deus é o seu guarda, é o seu protetor, né? Então, nesse sentido. E aqui nós temos dois tipos de metáfora. A metáfora, né, do antropopatismo, que o antropopatismo nada mais é do que colocar as nossas emoções, atribuir as nossas emoções do gênero humano a Deus, tá? Então, as emoções, as paixões, os desejos humanos são atribuídos a Deus. Então, nós temos, por exemplo, Gênesis 6:6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Meus irmãos, eu queria só dizer o seguinte, tá? Quando nós falamos aqui, Deus se arrependeu, nós sabemos que Deus não se arrepende. Mas foi até uma tradução muito fraca nesse sentido, né? Podemos dizer que, de uma forma assim, de expressar aquilo que Deus estava sentindo, a tradução ali se caberia melhor, Deus se entristeceu nesse sentido, porque Deus é um Deus que não erra, tá? Deus é um Deus que tem os seus projetos realmente eternos e nós, crendo nisso, nós não podemos dizer que Deus possa se arrepender. Isso pode abrir pretextos negativos, né? Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. Então é uma forma de colocar os sentimentos humanos a Deus, né? No caso, Deus se entristeceu. Outras traduções já traduzem um pouco melhor esta questão, tá? Bom, vamos lá. O antropomorfismo. O antropomorfismo, a própria palavra fala, né? De forma, de você colocar formas físicas em Deus, né? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, são atribuídos a Deus os aspectos físicos do corpo humano e suas atividades, tá? Então no caso de Êxodo 15:16, diz aqui, ó, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do seu braço, emudecem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Então, o que nós podemos dizer aqui sobre o braço de Deus? Deus é espírito. Ele pode se apresentarmos como se apresentou a Abraão? Pode. Deus pode, de forma corpórea, como física, né, humanamente falando, se apresentar a nós? Pode. Não há problema nisso. Porém, nós temos que entender o seguinte, Deus transcende a questão física. Então, quando nós atribuímos que Deus tem um braço, como o Moisés falou, né, pediu para vê-lo e Deus apresentou suas costas. Então, assim, são formas que nós colocamos e atribuímos a Deus, tá? Formas humanas, tá? Suas atividades. Agora vamos para outro ponto, né? A metonímia. Metonímia essa figura de linguagem se baseia em uma relação em vez de uma semelhança. Então, é uma relação em vez de ser algo semelhante. Então, no caso, a metonímia, essa relação é mais mental do que física. Ela indica a relação como causa e efeito, ou sinal, ou símbolo, pela realidade que indica o símbolo, tá? Então, por exemplo, Lucas 16:29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então, esse é um exemplo de metonímia, sabe? Nesse quesito.
tá bom? Bom, sinédoque. Sinédoque é outro tipo também de figura retórica, né, figura de linguagem, que de que alguma forma se assemelha à metonímia, né? Mas, neste caso, a relação encontrada é mais física do que mental. No caso, enquanto uma falou no sentido... Eles têm a Moisés e a lei, é, nesse sentido, né, ele está falando algo mais relacionado a uma figura mental, né, não física. Aqui expressa a parte pelo todo ou o todo pela parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie ou vice-versa. Tá? Então nós temos aqui o Salmo 16:9. Alegre-se, pois o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Então, ele coloca aqui uma expressão mais física na sua linguagem. Então, esta é a forma do sinédoque, tá? Presopopeia. Presopopeia é a atribuição dos feitos e ações das pessoas às coisas inanimadas. Então, nós temos aí o Salmo 85, 10, 11, que diz aqui, ó: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Então, meus irmãos, assim, vamos lá. Por que a presopopeia ela representa essa forma inanimada? Por quê? Vamos lá. Encontraram-se a graça e a verdade. Encontraram-se fisicamente? Como é que se encontra a graça e a verdade? Nós sabemos que graça e verdade são substantivos de uma forma a qual eles não se aplicam de uma forma física. Não é um sujeito numa oração. É algo relacionado a um substantivo, porém, nesse sentido, ele acaba não tendo forma física, corpórea. Então, eu falo assim, é uma forma de sabedoria. Então, a presopopeia diz o seguinte, ó: a graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Poxa, a justiça e a paz se beijaram? Né? Então, parece não fazer muito sentido, mas é uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem é de forma presopopeia. No caso aqui, ó, a terra brota a verdade. Imagina, a terra brota, imagina da terra, né? Da terra brotando a verdade. É inanimado, né? Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Então, assim, são linguagens que não dá para você apresentar de maneira literal, porém, ela tem um propósito de colocar realmente no seu contexto aqui, de colocar uma forma em que está tudo ligado, né? Está tudo em harmonia. A graça e a verdade, a justiça e a paz, da terra brota a verdade e dos céus baixa a justiça. Então, ele usa essa presopopeia para que nós venhamos entender o seu propósito no texto, tá? Bom, vamos lá. Outro exemplo aqui, perdão. Vamos lá, ironia agora, tá? Deixa eu só ver aqui. Não, pulei não. Vamos lá, ironia. A figura retórica de ironia, usa-se essa figura quando se expressa o contrário de que se quer dizer com a intenção de ressaltar o sentido verdadeiro. Então nós temos aqui o exemplo de 2 Coríntios 11:5 e 1 Reis 18:27, tá? Que diz aqui: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou de dormir e despertará, ou a dormir e despertará. Então, meus irmãos, ele não está querendo dizer que realmente ele está acontecendo isso com ele. Tá? Ele está naquela situação que ele está junto com os profetas ali, e aí ele zomba, faz uma zombaria. Ó, gente, clamar em alta voz. Ele não está falando expressamente, literalmente. Ele está tirando sarro, está sendo irônico. Então ele fala, ó, gente, clama em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo às necessidades ou de viagem, passeando, ou a dormir e despertará. Né? Então, ele está sendo irônico. Inclusive, eu quero aqui, antes de nós passarmos para o próximo slide, eu quero compartilhar um texto aqui muito interessante. É um texto que está em Salmos, tá? Me dei a memória aqui agora. Em Salmos... Bom, vamos lá, meus amados. Aí nós temos aqui o texto de Salmos 82. E olha que interessante, né?
Aqui a epígrafe diz o seguinte: increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. Entenda aqui o seguinte, ó, é um texto muito famoso, um texto muito conhecido, aonde no versículo 6 diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Meus irmãos, a primeira pergunta é: será se eu posso me definir como Deus? Será se o povo que ouviu isso naquela época pode se definir como Deus? Qual figura ele está usando aqui? E nós vamos descobrir no contexto, tá? Nós vamos fazer aqui um exercício direto, tá? Então vamos lá. Deus assiste, no versículo 1, na congregação divina, no meio dos deuses. No meio dos deuses. Olha lá. Estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente? E tornareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os da mão dos ímpios. Eles nada sabem, não entendem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, o salmista aqui não está querendo dizer que nós somos deuses, ou aquele que julga nesta causa, nessa situação aqui, como rei, como juiz, não é um Deus, mesmo que seja Deus minúsculo, no sentido de divindade. Mas ele está sendo irônico, né? Ele diz, ó, Deus assiste na congregação divina. Olha a ironia aqui, ó. Congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Aí ele diz aqui, ó, Deus estabelece o julgamento dele a respeito do que eles estão fazendo. Então ele vai tratando aqui, ó, até quando vocês vão julgar dessa forma, fazer justiça ao fraco, ao órfão, e não favorecendo o ímpio. Tá vendo aqui os elementos? Então, aí ele diz aqui, ó, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, aqui o Altíssimo é um emprego Deus, ser aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Deus, ser sobrenatural, é o Deus. Mas ele está querendo dizer aqui, ó, no sentido aqui, deuses, tá? No sentido deuses aqui, ele não está falando no sentido de que os juízes são deuses divinos. Não, ele está sendo aqui irônico. Todavia, como homens, morrereis. Né? Olha, você viu que coisa? Então ele já contrasta, ele pega essa ironia e ele já contrasta. Né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Vamos voltar aqui para o slide, tá bom? Agora vamos lá, de hipérbole. Hipérbole que vem de exagero, né? Por exemplo, quando se representa algo de forma exagerada, dando a ele um valor muito maior ou menor do que verdadeiramente possui. Então nós temos o exemplo aqui de Números 13:33, que vai dizer o seguinte: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, assim, aqui, você vai falar, mas aqui não parece com ironia? Não, não parece. Por quê? Porque eles estavam expressando algo literal, um sentimento, porém exagerado. Sabe quando você fala assim, nossa, eu esperei chegar uma encomenda em casa já faz 1000 anos. Nossa, eu tô com uma fome, eu tô morrendo de fome. Sabe essa linguagem exagerada, exacerbada? Como pode dizer assim, nossa, eu fui lá no restaurante do chefe tal, e aí eles me serviram uma entrada que não deu nem para sujar os dentes. Então, uma linguagem que representa ou um valor muito maior ou menor do que verdadeiramente possui. Então, nesse sentido aqui, como é que eles estavam se sentindo? Pequenos com relação aos gigantes. Então, ele está dizendo aqui, ó, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, eles estavam se sentindo pequenos e eles sentiam que eles não podiam deduzir pelos próprios
filhos de Anak ali, né, os gigantes que estavam ali. Mas ele sentiu que era o sentimento deles também, né, que eles eram grandes, tal, poderosos, e aqueles que os espiavam eram somente pessoas pequenas, frágeis, né? Então é a linguagem, é a retórica figurada de linguagem e de hipérbole, né? De exagero. Bom, o sentido figurado não é aplicado apenas em palavras, mas também em textos e passagens inteiras. Então, desta forma, merece destaque. Vamos lá. Alegoria. Nós já falamos isso na primeira aula, mas eu quero aqui reforçar também, porque aquela alegoria que eu falei era uma alegoria que representava a revelação progressiva, através da alegoria, através do literalismo, da linguagem literal, e através da tipologia, que eram representações de tipos acerca de Cristo. Porém, nós temos também aqui a alegoria, que é geralmente composta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes. É praticamente impossível fazer uma interpretação literal da alegoria devido à sua natureza figurativa. Então nós temos aí João, né, 6, 51, 65. Então vamos lá, vamos para o texto de João. Meus irmãos, olha que interessante, vamos lá, ele diz o seguinte, Jesus já começa falando aqui algo que as próprias pessoas que estavam ali recusaram, porque acharam muito pesada aquela palavra no seu sentido central. Tá? Então vamos lá, ele diz aqui, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Só aqui, meus irmãos, nós já estamos vendo uma alegoria enorme. Jesus, o pão vivo, que todo mundo, se comer dele, vai viver eternamente. Ele é o pão que dá a vida ao mundo, né? Que é a carne dele. Então, assim, só aí a figura de linguagem, a alegoria, já é algo muito rico para a gente levar para a literalidade. Não dá para levar para a literalidade. É um ponto onde o catolicismo, no caso, acaba tendo essa equívoca interpretação na Eucaristia, né, no sacramento, aonde a carne, o pão da ceia se transforma em carne. Tá? Eles usam esse texto aqui dizendo isso. Tá? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Você já vê que já tem uma indagação aqui. Você já vê que já tem vamos dizer assim, um questionamento sobre esta linguagem alegórica. E por muitas vezes Jesus fez isso, né? Ele usou linguagens alegóricas para dizer que, de fato, alguma mensagem central sobre, né? E aí ele responde aqui, Jesus, ó, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu os ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aí os judeus não estavam entendendo nada. Vocês podem ver que no 52 aqui, eles estavam disputando, né? Disputando no sentido assim, né? Cada um achava uma coisa. Aí eles chegaram à conclusão dizendo assim, olha, como pode este dar-nos carne, comer a sua própria carne, né? Dar-nos de comer da sua própria carne. Então, ele estava levando para o lado literal. Tá? Bom, também temos a linguagem da parábola. Tá? A parábola, ela é um pouco parecida com a alegoria, porém a parábola é uma forma de alegoria apresentada como narrativa, como história, citando fatos naturais e acontecimentos possíveis como com o objeto de ilustrar verdades importantes, tá? E esse é o objetivo da parábola. Então vamos ver aqui o exemplo de Mateus 13, de 3 a 8, que vai dizer o seguinte, ó, de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram, outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se.
Outra caiu entre os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Então ele dá o exemplo aqui de um fato, isso é um fato da vida, não é simplesmente uma linguagem alegórica. Ele está usando a parábola como uma história, uma narrativa, e seja inanimada ou não, no caso aqui, é uma história real, onde, de fato, pode acontecer uma situação com qualquer uma dessas sementes, em qualquer um desses tipos de solo. Então, ele citou uma história para enfatizar uma verdade. Então, aqui, nós temos que tomar um certo cuidado. Por que nós temos que tomar um certo cuidado? Porque é importante enfatizar que para uma correta interpretação das parábolas, é preciso destacar os fatos principais, eliminando seus adornos. Outro aspecto importante é buscar o seu objetivo, qual é a verdade ou verdades ilustradas. Então, meus irmãos, tem muitos teólogos, tem muitos pastores, dificilmente o teólogo vai cair nessa armadilha. Porém, quando nós vamos fazer uma interpretação de parábolas, eu vou até voltar aqui para que nós venhamos entender o porquê disso. Nós não podemos dar atenção aos seus adornos. O que seriam os adornos? Os elementos que compõem os enfeites dessa parábola. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e fazer uma interpretação, começar aqui a interpretar sem o que o enredo dessa história, dessa parábola vai me trazer de verdade. Eu não posso dar um aspecto, não, irmãos, porque semear, olha aqui, ó, a palavra semear, não sei o que, diz isso. Olha, porque as aves comeram, o que é isso? Ó, isso aí é o diabo comer. Não, meus irmãos. Antes de nós criarmos qualquer narrativa, qualquer tipo de aplicação, vamos entender o enredo da parábola. Tá? Entenda o enredo da parábola. Porque, senão, você vai começar a criar uma interpretação, uma aplicação muito fora do propósito de Cristo nas suas parábolas. Tá? Então, nós temos que ter esta importância, né, muito essa dedução importante, né, que nós não podemos ignorar. Nós temos que entender que os adornos são elementos que não são, muitas das vezes, o elemento central da verdade, porque ele só quis expressar uma verdade, tá? Uma verdade. Seja qualquer das parábolas citadas nos evangelhos, nós não podemos, de certa forma, dar uma ênfase às suas periferias, mas sim atenção na centralidade, tá? Bom, simile. Simile é proveniente de uma palavra em latim similis, que significa semelhante, análogo, comparação de coisas semelhantes. Essa figura de retórica tem como base trabalhar com a comparação entre as características de coisas ou fatos a fim de expressar ou enfatizar uma verdade expressa por trás das semelhanças entre elas. Então, é preciso ter cuidado para não confundir metáfora com símile, tá? Nós temos que tomar cuidado com a questão do que nós olhamos lá atrás na questão da metáfora, tá? Do antropopatismo, do antropomorfismo. Tá? O coração, por exemplo, o coração deste homem é uma pedra. Olha o exemplo aqui, ó. O coração deste homem é uma pedra. Quer dizer, é uma linguagem, uma figurada, né, que é uma metáfora. Agora, olha aqui a símile que diferente. O coração deste homem é duro como uma pedra. Então, ele está usando o atributo da pedra, porque a pedra é dura. E ele está dizendo assim, ó, o homem é duro como a pedra. Então, quer dizer que o homem é uma pedra. Porque eu posso dizer o homem é uma pedra, posso dizer muitas coisas, né? Posso levar uma imaginação enorme. Agora, ele está sendo específico aqui na símile. Ele está sendo específico. Olha, o coração do homem é duro como uma pedra. Então, nós temos Isaías 55 aqui, ó, de 8 a 11, que diz aqui, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos,
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. É Deus falando ao homem. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar para dar sementes ao semeador e pão que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Então você está vendo aqui, ele usando, ele não está dizendo que a palavra é chuva e neve. Ele está dizendo que da mesma forma, ali usa a sua ação, da mesma forma que a chuva e a neve dos céus descem, não voltam. Assim é a palavra de Deus. Quando Deus libera a palavra, essa palavra vai trazer resultados, vai trazer prosperidade, ela vai se completar naquilo que Deus determinou. Então é nesse sentido. Então não quer dizer que a palavra é chuva e neve. Não, ele está dizendo assim, assim como símile, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Tem um propósito, a chuva e a neve. Ela desce, não torna, sem que primeiro regue a terra. Na verdade, sim, não é que depois que regue a terra, ela vai retornar para o céu. Não nesse sentido. Ela tem um propósito ali que nós chamamos na biologia sobre essa questão da fotossíntese e tal. É uma questão mais biológica, eu não quero entrar porque não é minha área, mas existem algumas razões ao qual acontece esse fenômeno, né, das águas. As águas retornam como vapor e faz aquele ciclo da água, né, do mar, do rio, enfim, das montanhas, que descem das geleiras, das montanhas, enfim. E acontece esse processo, né, onde é o ciclo da água, né? Bom, vamos lá. Também nós temos a retórica de linguagem, né, a figura de linguagem no sentido de interrogação. Como uma figura de retórica, podemos definir interrogação da seguinte maneira: é quando uma pergunta encerra uma conclusão evidente, de forma mais simplista. E dizer que uma pergunta por si só responde. Então, é uma forma de pergunta, de interrogação, e que parece já ser uma pergunta retórica, né? Então vamos lá. Quem tentará, no caso aqui, ó, de Romanos 8, 33 a 35, diz aqui, ó: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Então, você vê que aqui já está dando meio que uma solução, né? Ele faz a pergunta e já meio que responde. Então, é uma figura de linguagem. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Como se houvesse a possibilidade. Quem os condenará? Como se houvesse a possibilidade, né? Porque Deus os justifica em Cristo Jesus. É Jesus que morreu por nós, que ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós, né? E aí fica a pergunta final: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Então, assim, não é que o escritor está tendo uma dúvida. Ele está usando de figura de linguagem de interrogação. Né? É como se eu pudesse dizer assim: e o amanhã? Quem pode impedir de vir o amanhã? Então, assim, o amanhã virá inevitavelmente. Mesmo que eu morra hoje, né, nesse momento que eu estou falando, mesmo que alguém venha morrer, mesmo que lancem mísseis na Terra, o amanhã continuará vindo. É inevitável. Então é uma pergunta, uma interrogação ao qual a resposta já é evidente, né, já é certa. Bom, antítese
Vamos para a antítese. A antítese é a inclusão de duas palavras ou pensamentos em uma frase, que fazem contraste um com o outro. Né? Então nós temos aqui o exemplo de 1 Coríntios 15, 35 e 38. Aí ele diz aqui, ó, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Ele diz, insensato, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dará o corpo, lhe dará do corpo, como lhe aprouver, dar a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Então, a antítese é justamente isso, é essa inclusão das duas palavras ou pensamento da frase que dá esse contraste um com o outro, tá? Então, ele usa aqui o elemento, né? Ressuscitar, né, o morto e qual corpo vem. No caso aqui, ele diz aqui, ó, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Então, no caso, ele está falando aqui, ó, o que semeia, não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou de qualquer outra semente. É Deus que lhe dá o corpo. Né? Então, no caso, ele usa esse contraste, né, do nascer e do morrer. É uma antítese. Né? O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre clímax ou gradação. Tá? O clímax e gradação é a apresentação de uma série de ideias em progressão ascendente ou descendente de uma oração, com o objetivo de apresentar um avanço ou progresso no pensamento expresso. Aí nós temos aí Hebreus 11 e Romanos 8, 29 a 30. Vamos pegar Romanos aqui, que vai dizer o seguinte, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tá? Por que esta figura de linguagem, que nós podemos usar aí como clímax ou gradação, né? Algo progressivo, algo que vai... É o clímax, é o resultado final, algo que vai subindo e no clímax da emoção se resolve, né? Então ele vai subindo, ele vai progredindo, né? Na sua linguagem. Ele começa aqui, ó. De antemão nos conheceu, né? Aí nos conheceu e nos predestinou. A qual o seu propósito? De sermos, de sermos aquele que é a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro, Cristo, né? Seja o primeiro entre muitos irmãos. Então ele começa lá, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que é uma solução dentro de um pretérito perfeito, quer dizer o seguinte, que está no passado, mas já resolvido. Ele já coloca aqui, ó, predestinou, já está resolvido, né? Está no passado, já resolvido. Predestinou, a esse que predestinou, também chamou. E ao que chamou, também justificou, e ao que justificou também glorificou. É uma ação, é um clímax já resolvido. Então é uma figura de linguagem ao qual ele usa para dizer que nós, como filhos de Deus, já somos eleitos em Cristo como primogênito entre muitos irmãos, né? Para sermos imagem dele, de Cristo Jesus. Bom, acróstico. O que é um acróstico? O acróstico, ele deriva dos vocabulários gregos, que significam extremidades, ou verso. O maior exemplo de acróstico que encontramos na Bíblia é o Salmo 119. Realmente, meus irmãos, o Salmo 119 é um acróstico muito bem elaborado. É porque nós não conseguimos ver no português esse acróstico. Eu vou ver se eu consigo achar aqui para mostrar um exemplo para vocês, tá? Mas ele começa numa linha alfabética. Aleph, Beit,
Gimel e por aí vai, tá? Dalet. Ele vai indo de uma ordem alfabética, começando, ele vai falando sobre tudo de uma ordem alfabética. Muito legal, tá? É composto de 22 estrofes, com 8 versos cada, onde cada verso se inicia com a mesma letra. Cada estrofe é composta de uma letra do alfabeto hebraico. Esta figura de retórica é uma ótima ferramenta de memorização. De fato é. Eu vou dar um exemplo aqui de acróstico e eu vou mostrar para vocês no hebraico como é esse acróstico, tá? Por exemplo, o que seria um acróstico? Aí nós temos a palavra Jesus, certo? Aqui na coluna aqui vertical, a palavra Jesus, e cada uma dessas palavras falando um atributo dele, uma definição de quem é Jesus. Então nós vemos aqui, ó, o J é justo, o E é eterno, o S é supremo, o U é único, o S é salvador. Então pensa assim, pensa no seu nome agora, coloca ele numa coluna vertical e aí você vai definir, né? Por exemplo, Leone. Bom, meus irmãos, vamos lá. Nós temos aqui o texto em hebraico do Salmo 119, tá? Nós temos aqui o Salmo 119, tá bom? E nós temos aqui, olha que interessante, nós temos aqui uma coluna onde vai mostrando o alfabeto, tá? O Aleph, que é essa palavrinha aqui, ó, tá? O Aleph, nós podemos até aqui, para vocês entenderem, né, o alfabeto, isso é importante também. Olha que interessante, ó. Aqui, ó, ele começa aqui com Aleph, tudo aqui, de fora a fora. Vai até o versículo 8, certo? Do versículo 9 entra o Beit, que é a segunda letra ali, ó. Aí o Beit, depois do Beit até o versículo 15, 16, entra o Gimel. Aí o Gimel vem vindo, vem vindo, vem vindo. Depois entra o Dalet, que seria um D, né? É que o alfabeto hebraico, o Gimel, é um G, tá? Então, nós temos aqui o próximo Dalet e vai indo, ó, tá vendo? Né? Depois nós temos o Reit, tá? O Reit aqui, ó, que faz parte do tetagrama, né? Então, olha que interessante, nós temos aqui o alfabeto, né? O alfabeto hebraico sendo usado no Salmo 119 como acróstico, né? Então, por aí vai. Eu vou dar outro exemplo também, se não me engano, em Lamentações também nós temos um pouco disso, tá? Mas nós temos aqui, ó, nós temos o Vav, né? E por aí vai, tá bom, meus irmãos? Olha, é muito, muito interessante essa parte de acróstico. Nós não conseguimos enxergar isso na nossa língua portuguesa porque é uma propriedade, porque a tradução ela começa, mas algumas Bíblias, é que eu não tenho aqui um exemplo, mas algumas Bíblias começam lá com o texto lá, Aleph, Beit, Gimel, tal, Dalet. Tem algumas Bíblias que tem, né, essa definição, né? Então, por mais que as palavras mudem aqui, ó Ha-Sherei, aqui, ó, Ha, nós temos aqui também, ó, Hata, né? Nós temos aqui a palavra, né, que também pode significar. Aí, meus irmãos, nós temos aqui, ó, tanto é que são palavras diferentes. Ó, nós temos aqui, por exemplo, né, Hashere, né? Hashere, que é ser. Nós temos aqui a outra também, né, que é Het, né? Nós temos aqui, ó, Rek. Nós temos aqui, ó, Hater, né? Deixa eu só tirar aqui. Aqui, ó. Hatar, né? Atar, né? No caso, que é aqui você, né? No caso, está designando Deus aqui no caso, né? Hetli, Hetli. Nós temos aqui também, ó, Hat, né? Nós temos, perdão, meus amados, entramos aqui no outro, né? Então nós temos aqui, ó, essa palavra, né, que é uma palavra que é louvar a Deus, né? Então, por aí vai, meus irmãos. Então esse é o exemplo de acróstico. Agora vamos falar um pouquinho sobre a analogia da
fé, tá bom? Vamos falar um pouquinho da analogia da fé. E o que é? Bom, a analogia da fé é um dos princípios hermenêuticos derivados do princípio da autointerpretação das escrituras. E é a analogia da fé que afirma que uma passagem bíblica deve ser interpretada em harmonia com as normas e as doutrinas bíblicas fundamentais que a regem, né, que regem a nossa fé. Se a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, se ela tem um único autor primário, o Espírito Santo, então ela se constitui um todo orgânico, harmônico e deve ser interpretada como uma unidade, em seu contexto teológico geral. Paulo Anglada diz isso. Precisamos ter cuidado quanto à aplicação deste princípio de interpretação para não permitir que a dogmática domine a exegese, tendo sempre como o parâmetro a unidade das Escrituras. Passemos a analisar duas ferramentas de extremas importâncias para a aplicação do princípio da interpretação da analogia da fé. Tá? Bom, são dois. A teologia sistemática e a teologia bíblica. Porém, o que isso nos faz? Só para você entender de tudo que eu li aí. Vai fazer com que você amarre a leitura bíblica não como um método crítico, histórico, né? O histórico crítico, que é um método que olha para as escrituras somente como uma literatura, somente como um texto qualquer, né? Escrito, não sendo verdadeiro, não sendo divino, principalmente não divino, tá? E aí acontece, a teologia sistemática, o que ela é? Nós iremos estudar em breve a teologia sistemática, que é uma espécie de sistematização dos temas bíblicos mais importantes, como doutrinas sobre salvação, doutrinas sobre o Espírito Santo, doutrinas sobre Deus. E aí vem a definição. É a disciplina que busca apresentar o modo lógico e organizado organizadas as verdades concernentes a Deus e as suas relações com o homem e com o mundo. É, na verdade, a sistematização da revelação bíblica. Aí Paulo Anglada desadverte com o seguinte: não quero afirmar que a exegese deve ser ditada ou dominada pela teologia sistemática, mas sim que o intérprete das escrituras precisa ter boa compreensão geral das doutrinas bíblicas. Né? Então ele já está começando a falar o seguinte, o domínio da exegese do texto, do que extrai do texto para fora, não pode ser determinada pela teologia sistemática. A teologia sistemática é uma confissão de fé. No fim, ela é uma confissão de fé. Aquilo que você crê diante dos temas, né, baseado nas escrituras. Mas sim, que o intérprete das escrituras precisa ter boa compreensão geral das doutrinas bíblicas e de que elas se relacionam entre si, né, e dependem uma das outras, formando uma unidade harmônica e um corpo doutrinário unificado. Então, nós temos teontologia, que é a doutrina sobre Deus, nós temos pneumatologia, que é a doutrina sobre o Espírito Santo, porém, essas duas doutrinas têm que estar harmonicamente se conversando, né? Elas não podem ser assim, não, isso aqui é a doutrina do Espírito Santo, mas não tem relação aqui. Não, todas elas têm que ter. Então, assim, a pneumatologia, ela envolve também eclesiologia, que envolve também a cristologia, que é a doutrina sobre Cristo, e a eclesiologia sobre a doutrina sobre Deus. Então, meus irmãos, é um ciclo enorme, né? É um ciclo harmonioso sobre essas doutrinas, né? Então, a escatologia tem que estar muito bem ligada com a cristologia, e com a igreja também, com a eclesiologia, e por aí vai, né? A harmatologia, que é a doutrina do pecado, tem que estar muito bem harmonizada com a antropologia, que é a doutrina do homem. Então, essas doutrinas sistemáticas, elas têm que ter uma unidade harmônica, como diz o Paulo Anglada, né? Um corpo doutrinário ou doutrinariamente unificado. Tá? Bom, a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela antecede a teologia sistemática, porque a teologia bíblica, ela é, de fato, uma teologia que está ligada com os textos bíblicos, né? Ela vem pós a exegese. Então, ela é uma extração das escrituras e ela mostra a Bíblia como um todo, né? Olha como que George Led, né, que eu tenho até todo esse livro que eu citei, a maioria deles eu tenho, mas o George Led, que escreve esse livro da
teologia bíblica. Só um momento, entendeu? Esse aqui, ó. Excelente, teologia bíblica do Novo Testamento. Ele diz o seguinte, ó. A teologia bíblica como a disciplina que expõe a mensagem dos livros da Bíblia e do seu contexto histórico. Né? Então, ela vai colocar o que o texto, o que a Bíblia diz, qual doutrina que ela expõe, né? Nesse sentido. Enquanto a teologia sistemática faz o uso da teologia bíblica, a teologia bíblica ela faz o uso da exegese e ela extrai do que a mensagem bíblica nos mostra no seu contexto histórico geral. Olha lá. Enquanto a teologia sistemática organiza a revelação bíblica de modo lógico, a teologia bíblica faz o modo histórico, ela ressalta o caráter progressivo das escrituras, né? Então, por exemplo aqui, ó, o batismo no Novo Testamento não pode ser adequadamente compreendido, senão como um desenvolvimento da circuncisão. Então, que é a circuncisão, a aliança a qual Deus estabeleceu com Abraão, ela vai aqui, de uma certa forma, ser compreendida no batismo do Novo Testamento. Ambos são ritos de iniciação na igreja visível. A ceia do Senhor, semelhantemente, não pode ser devidamente apreciada sem que se compreenda sua relação com a Páscoa. A Páscoa também foi instituída lá no Êxodo, né? Lá no Egito, em Moisés. Ambas são ritos de comemoração da igreja visível. A Páscoa também era uma comemoração, né? Uma passagem da Páscoa. E agora a ceia também é uma comemoração, né? Também representando a Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a passagem sobre a morte, que nós não passaremos pela morte, assim como foi no Êxodo, tá? Bom, aí eu queria falar um pouquinho, meus amados, sobre interpretação literal e o modo gramático histórico. Eu falei agora há pouco para vocês sobre o método crítico histórico ou histórico crítico, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o método gramático histórico. Bom, vamos falar. A interpretação literal. Sabemos que a Bíblia tem como seu autor primário o Espírito Santo e acreditamos plenamente em sua inspiração divina. Tal inspiração não faz com que a Bíblia seja um conjunto de textos mágicos. Eu até falei isso no início, lá no comecinho da primeira aula, que a Bíblia não é um livro que contém uma revelação aqui hoje, no mesmo texto, tá? Hoje, amanhã, no mesmo texto tem outra revelação, no mesmo texto tem outra. Não. Não é esse livro mágico nesse sentido, sem nenhum valor literário, como diz R.C. Sproul, tá? Bom, mesmo inspirado, um substantivo permanece um substantivo. E um verbo continua sendo um verbo. Gramática. Perguntas não se transformam em exclamações e narrativas históricas não se tornam alegorias. Então quer dizer o seguinte, que de uma certa forma ele usou aqui até mesmo uma linguagem hiperbólica. Ele está querendo dizer assim, o que está ali é o que está ali. E nós tiramos aprendizado do que está ali. Deus fala conosco através da história que foi narrada nesse texto, né? Não é algo que eu posso mudar o seu aspecto, mudar a sua forma como ela é, não. Não muda. O substantivo continua sendo substantivo, o verbo continua sendo verbo. A pergunta não se transforma em exclamação e a narrativa histórica não se transforma em alegoria, não, meus irmãos. É aquilo que está ali. Nós temos que interpretar, primeiramente, como diz lá como nós falamos sobre uma das regras, no sentido usual e comum, né? Nós temos que interpretar dessa forma. Então, com isso afirmamos que a Bíblia é uma grande obra literária e, como tal, deve ser estudada e interpretada literalmente. Então você vai interpretar da forma que está ali, do jeito que está ali, tá? Respeitando, primeiramente, sua forma usual comum, respeitando a sua frase que vai determinar o contexto da frase, respeitando o contexto que vem antes e depois, respeitando o que o autor quis dizer, o que o autor pretendia dizer, para quem o autor escreveu, respeitando também todas as regras de interpretação bíblica, tá, meus irmãos? Paralelismo,
as figuras de linguagem, né, seus paralelos. Então a Bíblia deve ser estudada através de uma abordagem que vise interpretá-la de acordo com as regras de gramática, redação, sintaxe e contexto. Precisamos estar atentos para interpretar a Bíblia através do que os estudiosos chamam de análise de gêneros literários. Cada texto deve ser interpretado segundo as suas características literárias, formas literárias, figuras de linguagem, estilos. Né? Então, no caso, só falando um pouquinho sobre figuras de linguagem, que eu não coloquei porque é um assunto exegético aqui. Tá? Mas análise de gêneros literários é importante porque você não lê um salmo da mesma forma que você lê o Gênesis. No salmo, por exemplo, você não vai ter antitético, você não vai ter sintético, você não vai ter esse paralelismo, né? Então, assim, você vai ler Gênesis de uma outra forma, é outro estilo literário. Tem estilo de narração, tem estilo de revelação, de profecia, tem estilos de poesia, como no caso é os Salmos, tem estilos de epístola, né, de sabedoria, como é Provérbios, Eclesiastes, e por aí vai. Então, a análise de gênero é muito importante. Porém, não é uma matéria que se confina na hermenêutica. Ela faz parte, mas de uma forma muito mais ligada à exegese bíblica, tá? Bom, método gramático histórico. Como o próprio nome diz, esse método de interpretação enfatiza o estudo dos textos bíblicos, dentro das construções gramaticais e dos vários contextos históricos em que cada passagem está inserida. Como todo texto, os textos bíblicos foram construídos dentro de uma estrutura, dentro de estruturas gramaticais. Buscar entender essas estruturas é algo imprescindível para uma correta interpretação bíblica. Essas estruturas gramaticais irão determinar qual o verdadeiro sentido de cada palavra e qual o seu sentido no uso dentro do pensamento do autor. Então, o método gramático histórico, no resumo, ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar para o texto bíblico e ele vai buscar o que o próprio texto tem para trazer de respostas. Tudo isso que nós estamos falando é o método histórico, gramático histórico, tá? Então, essas estruturas de tudo que nós falamos aqui até agora, estruturas gramaticais, tem que ser respeitadas como, tá? Análise histórica é a outra parte desse método de interpretação de extrema importância, pois é imprescindível, indispensável, saber o contexto histórico em que cada passagem está inserida. Então, por isso que nós precisamos entender em qual momento, em qual situação foi escrita, por que foi escrita. Tudo isso vai nos trazer realmente o ponto. Aí vem as perguntas. Quem escreveu o texto? Para quem ele foi escrito? Quais as circunstâncias que ele está inserido? Tais perguntas são primordiais para uma correta compreensão do texto estudado. Então, aquilo que fundamentaliza na quarta regra, que nós falamos sobre perguntar ao texto, nós temos que entender o seguinte, isso vem muito de encontro ao método ao qual nós usamos. Tudo isso que nós usamos de interpretação é o método gramático histórico, ou histórico gramatical, tá? O sentido literal nos restringe para impedir que nossa imaginação seja levada por interpretações fantasiosas. Lembra do subjetivismo? Lembra daquilo que eu interpreto como eu acho. Ah, se eu acho que isso aqui. Ah, eu acho que isso aqui seria melhor. Não. E nos convida a examinar criteriosamente as formas literárias da escritura. O método gramático histórico centraliza a nossa atenção no sentido original do texto, impedindo-nos de levar para dentro do texto ou injetar no texto nossas próprias ideias contemporâneas. Então, o método gramático histórico, ele faz o quê, amados? Ele tira o nosso subjetivismo, aquilo que eu acho, aquilo que está na minha cabeça, na minha imaginação, e eu faço o seguinte, agora eu vou partir do que o texto está querendo me dizer. O meu ponto de partida é o próprio texto. Então eu faço com que o texto, no seu sentido original, diante de todas as perguntas que eu faço para o texto, vai fazer com que o texto salte para fora.
como diz, exegese ou exegese, de dentro para fora, tá? Bom, e com isso nós chegamos no fim, né? No fim da nossa matéria, que é uma pena, né? Nós temos muitas coisas que nós podemos nos aprofundar, mas deixo aqui o meu desafio, meus irmãos. Eu deixo aqui meu desafio, eu convido vocês a fazer o seguinte, a se aprofundar. Se aprofundem, aprofundem. Vocês podem usar todo esse material, a leitura obrigatória, para que vocês possam se aprofundar nessa matéria. Essa matéria é um exercício constante. A interpretação bíblica, ela está muito mais além do que nós podemos imaginar. Tudo isso que nós estamos tratando aqui é uma ponte introdutória. Nós estamos levando vocês, isso aqui é só uma porta. Nós podemos aprofundar muito mais, nós podemos galgar e chegar mais longe. Porém, isso vai depender unicamente de você. Então, meu irmão e minha irmã, estudem a palavra de Deus. Estudem as técnicas teológicas que são usadas para que nós venhamos buscar a melhor interpretação bíblica. A Bíblia é o nosso objeto e instrumento da revelação de Deus a nós. Então, usem as Escrituras, se afundem, se chafurdem nas Escrituras, sabe? Se afoguem, porque é diante deste livro, né, das Escrituras, que nós iremos buscar uma verdadeira interpretação bíblica e verdadeira, tá? Então, a palavra de Deus tem que ser realmente algo que você tem que ter relação diária, tá bom? Então, não deixe de estudar, estude o material, e com isso, eu quero deixar minhas últimas palavras aqui, tá? Bom, antes de falar bons estudos para vocês, eu quero dizer o seguinte, lembrando que nós temos que ler todo o material obrigatório, né? Nós temos que ler esse material, não chega sem folha, gente. Então, leiam um pouco nesse mês, metade no outro, anotem, pega os pontos importantes. Isso faz com que vocês se aprofundem na questão da hermenêutica, da interpretação bíblica, tá? Então, fará com que vocês cheguem a estudos mais precisos e levem a mensagem, quando vocês forem pregar, de uma forma mais clara, de uma forma realmente verdadeira, de uma interpretação realmente responsável e correta das Escrituras, tá? Então, leiam todo o material, principalmente leitura obrigatória, tá? Na nossa quarta aula, que será a terceira sexta-feira de agosto, nós iremos ter uma avaliação. Essa avaliação será desenvolvida de duas formas, individual e coletiva, tá? Nós vamos dar mais detalhes para vocês, mas com isso, meus irmãos, estudem, façam o trabalho de casa. Isso é para o bem de vocês, é para que vocês cresçam ministerialmente, tá bom? Bom, eu deixo aqui meu abraço, deixo aqui o meu afeto fraternal e que vocês possam ser alcançados pela graça de Cristo, que Deus possa trazer luz, iluminação à mente de vocês e que vocês possam crescer na graça e no conhecimento. Não se resume a nós, se resume a louvar e a glorificar a Deus através da excelência, que vocês serão os próximos, vocês serão os próximos mestres, os próximos pastores, e aqui deixo essa mensagem para vocês. Não se resume a mim, não se resume à escola de líderes, mas se resume em que o corpo de Cristo esteja fortificado, embasado nas Escrituras principalmente. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês, um forte abraço, bons estudos e até o próximo módulo, se assim Deus permitir. Deus abençoe.